Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje vamos falar sobre um dos maiores bancos brasileiros que está crescendo muito nos últimos tempos e principalmente tem muito investidor falando nele. Então, vamos dar uma olhada? Faz sentido montar posição no BTG Pactual? Vou trazer um pouquinho mais do racional de longo prazo e principalmente o que eu vejo sobre esse papel nos próximos 5, 10 anos e os principais movimentos que ele está fazendo no mercado brasileiro. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente que vai ser muito bacana esse vídeo. Antes de tudo, toda semana eu posto análise sobre ativos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal que tu vai receber o conteúdo em primeira mão de tudo que eu posto por aqui, beleza? O BTG Pactual é um banco fundado em 1983, principalmente pela parte de gestão de ativos e de grandes fortunas no mercado brasileiro. Consequentemente, também é uma plataforma super bem estabelecida, tanto no Brasil quanto internacionalmente, em relação à gestão de ativos e de fortunas. Hoje, o banco está se posicionando como grande competidor da XP no mercado. Aproveitando, tem um vídeo da XP, vou deixar o card em algum lugar aqui no vídeo, até para vocês darem uma olhada e fazer a comparação entre esses dois grandes players, tanto de ativos quanto de banco de investimentos aqui no Brasil. E um dos principais pontos em relação a essa competição, a essa análise, é que tanto pela XP quanto pelo BTG, os mercados que essas empresas atuam ainda é extremamente incipiente aqui no Brasil. Então a gente vê um grande caminho que essas duas instituições têm para percorrer e esse é um dos porquês também que eu trago esse vídeo aqui no canal. Agora que eu passei um pouquinho mais dos números para vocês, vamos dar uma olhada principalmente na estrutura societária e também nos números do BTG para entender melhor a realidade e onde ele está inserido dentro do mercado. Bora lá! Em relação à estrutura societária, a gente pode ver que o BTG ele tem uma estrutura em que 67,7% do controle está em partnership, diretamente via o banco ou também pela parte da holding financeira do grupo. Então a gente pode ver que ele tem duas partes, que é a parte de partnership e também veículos de investimento vinculado a essa participação. Em relação à outra parte, 28,3% do capital social da companhia está em circulação livremente no mercado, fechando a composição acionária. Outro ponto que eu trago aqui para vocês é que o banco hoje ele tem um valuation próximo de 112 bilhões de reais, ou seja, uma estrutura muito grande. Outro ponto também é que o banco ele possui participação no Ibovespa atualmente de 1,3% e teve um grande crescimento nos últimos anos. Atualmente a relação de preço-lucro, que é uma das métricas que eu mais gosto de olhar, está perto de 23 vezes, ou seja, nesse múltiplo ele está realmente bem esticado, principalmente porque o mercado vê um grande crescimento do banco nos próximos 5 anos. Em relação à parte de dividendos, hoje o banco opera num patamar de 1,2%, junto com payout de 27% do lucro líquido apurado, o banco está pagando em dividendos. Outro ponto importante também é a parte da margem líquida, e que o banco possui hoje 20,8% de margem líquida, que é um número muito próximo da XP, que tem um vídeo no canal que eu já deixei aqui para vocês. Então a gente pode ver em relação aos números hoje também a política de dividendos, que é uma expectativa de 25% de pagamento em proventos dentro do lucro líquido consolidado, que é um pouco do que o banco está fazendo atualmente. Nos últimos anos, o banco ele fez várias aquisições fora do radar de mercado, principalmente com uma alta probabilidade de geração de boas receitas no futuro. Então ele pegava algumas operações não muito consolidadas, trazia o know-how, trazia o conhecimento do banco para conseguir alavancar essas estruturas. Historicamente, esses movimentos do banco já se tornaram bem atrativos no longo prazo, principalmente com altos retornos em várias investidas em que o banco entrou, principalmente nessas questões dos M&As. O banco ele opera no modelo de parceria, em que ele entra nas instituições, coloca uma parceria em relação aos sócios atuais e também o banco, principalmente para trazer esse conhecimento e alavancar as estruturas, alavancar a operação. Outro ponto também extremamente forte no mercado que a gente está vendo é a competição muito acirrada entre a XP e o BTG pela capacidade de atração de escritórios de agentes autônomos. Então a gente vê esses dois grandes players, principalmente o BTG atacando a XP nos escritórios atuais para tentar trocar essa titularidade. Então tem toda uma estratégia, tem todo um modelo em que de 6 a 8 meses, os escritórios já conseguem reativar os ativos pertencentes a essa troca. Então é um ponto super importante que a gente tiver essa grande competição e claro, competição é importante e salutar no mercado. E dentre essas grandes investidas e também essa competição no mercado, deixa eu trazer para vocês um pouquinho aqui dos core business, ou seja, das atividades principais do banco, até explicar um pouco mais sobre quais são os produtos que o banco está inserido, principalmente porque ele difere dos grandes bancos brasileiros.
Bora lá! Trago para vocês aqui os core business. O banco ele tem hoje 8 fontes de renda, sendo 5 principais, que é o banco de investimento, a parte de financiamento a empresas, a pessoas jurídicas, que é um ponto que a XP está entrando também nesse mercado. Outro ponto também é a parte de mesa de operações, em que ele opera principalmente com renda fixa, câmbio, ações. Então o BTG, ele, historicamente, ele tem uma mesa muito robusta. Também na parte de gestão de ativos, onde ele tem a asset, que tem os fundos de investimento crescendo cada vez mais, e também a parte de gestão de fortunas, que o banco é um dos mais conhecidos nesse ramo, nesse mercado, e principalmente ele tem um planejamento financeiro diferenciado para indivíduos de alta renda. Então esses são os 5 principais pilares de negócio que o banco tem na sua operação. Outros pontos também que o banco está atuando é na parte de mercados globais, ou seja, na parte de ativos imobiliários, também na participação em alguns outros negócios, como no Banco Pan, e também na parte de seguros, além da parte de juros sobre o próprio capital do banco, em que é uma parte do negócio também que a tesouraria do banco opera. A gente pode ver que são mercados extremamente diferenciados e o banco tem uma atuação muito forte nos 5 primeiros pontos que eu passei aqui para vocês. Outra questão que eu gosto de frisar aqui é a presença dominante que o BTG tem na América Latina. Claro, a operação ela está vinculada principalmente no Brasil, mas ela está estruturada em toda a América Latina, além dos Estados Unidos, Reino Unido e Portugal. Então a gente vê que cada vez mais o banco está abrindo as asas em relação a outras operações. Claro, até o momento não são operações tão rentáveis quanto a operação brasileira, mas estrategicamente ele está fazendo alguns movimentos para conseguir entrar em alguns mercados não tão competitivos quanto o Brasil. Em relação a esse cenário da presença do banco na América Latina, a gente vê 2 pontos super importantes aqui. O primeiro deles é uma baixa taxa de juros ao longo de todo o mundo. Então a gente vê que à medida que os juros vão caindo, tem mais investidores, tem mais pessoas procurando os serviços do banco, principalmente na parte de mesa de operações e também na gestão de ativos. Então aí o banco consegue trazer bastante receita, bastante lucratividade com seus produtos, e também a parte da digitalização. Isso melhora muito o profit do banco, principalmente para ele conseguir entrar de maneira mais fácil em novos mercados, e também uma facilidade de trazer novos investidores. Antigamente, quando eu já conhecia o banco, era um ponto que era muito chave, porque era difícil operar com o banco, principalmente pela questão de cadastro, de não ter uma facilidade do internet banking tão fácil. E hoje esse investimento em digitalização, em facilidade de operação, ajuda muito a trazer novos investidores. Então são 2 pontos extremamente positivos que eu estou gostando bastante na análise e no histórico do banco. Então, nesse novo modelo de operação do banco, a gente vê algumas diretrizes bem importantes. Vamos trazer aqui um gráfico para vocês darem uma olhada. A gente pode ver um modelo de negócios único e integrado, ou seja, a companhia está fazendo uma expansão para novos segmentos de clientes. Além disso, ela está trazendo um legado de TI, ou seja, uma movimentação muito grande na digitalização, e também a parte de franquias de atacado. Então a gente vê uma roda entre os modelos de negócio do banco, focado principalmente na parte de investimentos, na mesa de operações e também na gestão de ativos. Então são pontos importantíssimos em que é uma cadeia que o banco está ajustando para fazer esse modelo de operação. Gosto muito desse nível, e também, claro, é bem parecido com a XP, principalmente pela questão da competição entre os 2 bancos. Dentro desse modelo do banco, a gente vê algumas unidades de negócio da operação. A primeira delas é a parte do banco de investimento. Então o banco hoje ele é número 1 no volume de transações, tanto no Brasil quanto na América Latina, em relação a esse nicho, e ele também é o número 1 em ofertas públicas, tanto no Brasil quanto na América Latina. Então a gente vê ao longo dos últimos anos um aumento na receita pela parte de banco de investimento, com uma performance de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de receitas advindo desse modelo de negócio. Outra parte super importante no modelo de negócio do banco é a parte da carteira de corporate e também de financiamento e garantias para empresas na América Latina. Aqui no gráfico a gente pode ver hoje essa carteira está próxima de 74 bilhões de reais em que o banco está financiando e está colocando de garantias para empresas principalmente na América Latina. Então a gente pode ver aqui crédito para pequenas e médias empresas. Além disso, o banco está fornecendo essa parte de crédito via canais digitais para pequenas e médias, que é uma grande oportunidade de negócios, e principalmente essa parte, esse modelo, ele tende a ganhar relevância dentro do banco por essa digitalização e também por essa proximidade que o banco está chegando em relação aos clientes. Também um dos grandes diferenciais é um portal integrado que o banco tem, conectando o banco principalmente as grandes empresas e também as cadeias de fornecedores, onde tem inúmeras oportunidades de negócio. Então é bacana de ver esse movimento do banco, até porque era algo não muito existente se a gente for olhar para 2 a 3 anos atrás, e que o banco está fazendo esse movimento agora. Aqui eu trago para vocês um pouquinho mais da mesa de investimentos. Então a gente pode ver que o banco está extremamente bem difundido. Foi um dos pontos em que o BTG cresceu via banco de investimento, via mesa de investimento.
o banco ele está extremamente espalhado por vários países em relação à mesa de operações, e a gente pode ver também a parte de receitas crescentes. É um ponto importante, até porque o banco fez um movimento grande para esse setor e foi um dos pilares de crescimento nos últimos anos. Hoje, o banco ele tem um portfólio de 377 bilhões de reais e uma gama completa de produtos e investimentos tradicionais estruturados desde o varejo inicial até o grande investidor na gestão de fortunas, que é o ponto que eu vou entrar aqui agora, que é a parte de ativos sobre gestão. Então o banco ele tem dois pontos super importantes que a gente pode ver no primeiro gráfico, que é a questão dos ativos sobre gestão. O banco hoje ele está com 377 bilhões de reais de ativos sob gestão, crescendo ano após ano. A gente vê um grande crescimento dessa parte do banco, principalmente de ativos, crescendo 38% no último ano e um recorde de captação de 64 bilhões de reais. Então, isso só demonstra a capacidade do banco de gestão e principalmente de captação de recursos. Outro ponto importante aqui é a gestão de fortunas. Então, a gente pode ver também um recorde de receita e de captação, principalmente porque o banco está crescendo no market share do varejo de alta renda, o que é um ponto extremamente importante para a questão da lucratividade. Hoje, o banco está com 258 bilhões de reais sob custódia, demonstrando essa capacidade de crescimento e de aprofundamento nesse nicho de mercado. Com base em todos esses modelos em que eu passei aqui para vocês, olhem a lucratividade do banco. Então a gente vê um patrimônio líquido, que é um ponto importantíssimo quando a gente vai fazer análise de banco, aumentando ao longo do período. O lucro líquido aumentou para mais de 4 bilhões de reais no último ano, principalmente derivado por essa parte de ativos sob gestão e também na gestão de fortunas. Então são pontos importantes de se levar em conta, principalmente essa capacidade do BTG nesse nicho de mercado e consequentemente agora ele entrando nessa competição mais forte com a XP na parte do varejo e também do investidor iniciante. O BTG ele tem umas particularidades, principalmente em relação ao risco de reputação. A gente sabe que teve alguns casos importantes nos últimos anos em que o banco teve uma queda na reputação e é um dos grandes esforços que o banco está fazendo agora para mudar um pouco dessa imagem em relação ao mercado, principalmente em relação aos acontecimentos alguns anos atrás. Outro ponto também é o impacto macroeconômico nas atividades de crescimento, principalmente porque o banco está muito presente na América Latina. E a gente sabe que a América Latina ultimamente está em ebulição, então esse impacto macroeconômico, caso os países não vão bem, tem algum impacto nas operações do banco, principalmente pela queda no número de operações. Também mudanças regulatórias, tanto no Brasil quanto em outros países, além da parte de concorrência de bancos digitais. A gente sabe que cada vez mais bancos digitais estão vindo ao mercado e principalmente vão entrar nessa concorrência de pegar o investidor iniciante, que é onde o BTG está realmente querendo entrar, na parte de agentes autônomos e também nos novos escritórios que está trazendo para a operação. Em relação aos pontos importantes no longo prazo aqui, a gente pode ver que notoriamente o banco ele é muito presente na parte de gestão de fortunas, gestão de ativos de clientes de alta renda, então ele pode aumentar um pouco essa presença, principalmente entrando no mercado dos Estados Unidos e também na Europa. Outro ponto super importante aqui é as baixas taxas de juros mundiais. Consequentemente, o banco tem muito a surfar, muito a trazer benefícios em relação a essas taxas baixas, principalmente porque o investidor ele vai procurar novos investimentos, ele vai procurar renda variável, ele vai procurar gestão de fundos, que são exatamente os produtos e serviços que o banco oferece aos seus clientes. Outra questão é que o negócio é extremamente diversificado, indo desde financiamento a pequenas a médias empresas, investidor iniciante, cliente de alta renda, parte de garantias, entrando um pouco na questão de seguros, também a parte de fazer juros sobre o próprio capital. Então o banco ele tem negócios diversificados, o que é super importante quando a gente vai ter um olhar de longo prazo. Outro ponto também super importante é essa digitalização. Estou gostando muito de ver esses movimentos do BTG, principalmente porque está querendo ficar mais próximo do investidor, mais próximo em relação à digitalização e mais próximo dos clientes. Então é um ponto importantíssimo que o banco tinha antes, basicamente com os clientes de alta renda, e agora está mudando um pouco desse consenso de mercado. Então, se a gente for fazer uma análise de longo prazo, o BTG tem muitos pontos positivos, tem um caminho grande de mercado que ele pode trilhar, além de um caminho grande dentro da própria instituição de remodelamento da operação, de ajustes no que está dando certo ou errado. Então, um ponto muito bacana de ver como o banco ele tem pontos positivos a serem explorados. Isso é um pouco que está acontecendo principalmente pela relação de preço-lucro, que hoje está acima de 20 vezes, ou seja, o mercado ele já precificou um pouco disso, principalmente pela lucratividade futura do banco. Eu vou indo nessa, espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Bons investimentos e até a próxima!